Ações ecológicas abrangem as interações entre organismos em um ecossistema, desempenhando um papel crucial na organização e funcionamento dos sistemas naturais. Essas interações dividem-se em dois amplos grupos: as intraespecíficas, ocorrendo entre indivíduos da mesma espécie, e as interespecíficas, envolvendo organismos de espécies distintas. As relações intraespecíficas, que compreendem dinâmicas como cooperação, competição e hierarquias sociais, podem influenciar na estrutura populacional. Já as interespecíficas, que englobam fenômenos como predação, mutualismo e comensalismo, desempenham papéis essenciais na teia trófica, na distribuição geográfica e na adaptação evolutiva. Dentro dessas categorias, as relações podem ser classificadas como harmônicas, quando resultam em benefícios mútuos, ou desarmônicas, quando envolvem custos para pelo menos uma das partes. Em conjunto, essas complexas conexões formam a teia que sustenta a biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas. As interações são dinâmicas e podem evoluir ao longo do tempo em resposta às mudanças ambientais, pressões seletivas e evolução das espécies envolvidas. Compreender as relações ecológicas é crucial para a conservação da natureza, o manejo sustentável dos recursos naturais e a previsão das consequências de perturbações ambientais. Além disso, esse conhecimento é fundamental para promover a coexistência harmônica entre os seres vivos e a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas globais. As relações intraespecíficas são interações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie em um ecossistema. Essas relações desempenham um papel essencial na dinâmica populacional e no comportamento dos organismos. Podem ser classificadas em diferentes categorias, incluindo a cooperação, onde os indivíduos colaboram para o benefício mútuo, como as estratégias de caça ou defesa conjunta. Por outro lado, a competição intraespecífica envolve a disputa por recursos limitados, como alimento, território ou parceiros reprodutivos. Além disso, hierarquias sociais podem se formar, estabelecendo a organização e o controle dentro do grupo. Essas interações intraespecíficas são fundamentais para entender a estrutura e a dinâmica das populações, influenciando fatores como densidade populacional, distribuição geográfica e estratégias reprodutivas. Na natureza, muitas espécies de animais têm uma organização social baseada na divisão do trabalho e hierarquização. Isso significa que diferentes membros da espécie desempenham funções específicas e há uma ordem de importância nas suas responsabilidades. Vamos entender como isso funciona e por que é importante. A divisão do trabalho e hierarquização aumentam a capacidade de sobrevivência da espécie. Cada membro tem uma função específica que contribui para o bem-estar do grupo, permitindo a eficiência na obtenção de recursos, proteção contra ameaças e cuidado com os filhotes. Isso garante que a espécie possa enfrentar desafios e prosperar em seu ambiente. Além disso, os membros da espécie permanecem fisicamente independentes, mesmo com a divisão do trabalho. Isso significa que cada um pode desempenhar sua função sem depender excessivamente dos outros, garantindo flexibilidade e adaptabilidade às mudanças ambientais. Os ferômonos desempenham um papel crucial nessa organização social. Eles regulam a divisão do trabalho e a comunicação entre os membros da espécie. Os feromônios são substâncias químicas que influenciam o comportamento e as interações sociais, garantindo a coordenação das atividades e a eficiência na comunicação dentro do grupo. Portanto, a organização social baseada na divisão do trabalho, hierarquização e regulação por feromônios é fundamental para a sobrevivência e prosperidade das espécies animais, permitindo que enfrentem desafios, obtenham recursos e se reproduzam com sucesso. Colônias são relações intraespecíficas harmônicas, onde os indivíduos que a compõem são anatomicamente ligados, interagindo de forma que beneficia a todos os envolvidos na relação. Elas possuem diferenciações, sendo isomorfas ou heteromorfas, móveis ou fixas. Colônias isomorfas são as colônias onde todos os indivíduos são morfologicamente idênticos. Já as heteromorfas apresentam colônias onde os indivíduos são morfologicamente diferentes, tendo funções específicas na relação constituinte. No caso de relações heteromorfas, essa integração pode ser tão grande que nos passa a impressão de que a colônia é um indivíduo único. Já a segunda diferenciação vem de sua movimentação, sendo as colônias móveis as que possuem capacidade de movimentação, como as caravelas, e as fixas têm constituição semelhante à das esponjas em relação ao movimento. Temos um pouco das relações intraespecíficas de competição, relações desarmônicas. Entre elas temos a competição e o canibalismo.
A competição é a disputa de indivíduos de uma mesma espécie por recursos, como água, comida e parceiros. Pode ser direta, com agressões, lutas e comportamentos inamistosos, ou indireta, quando o indivíduo não permite que o outro se desenvolva, consumindo o recurso de forma que não tenha para o outro. Como exemplo das relações, temos o leão, que briga por território. A segunda relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo, onde o indivíduo mata outro da própria espécie e se alimenta dele. Isso pode ser visto de forma usual da espécie, como nos louva-a-Deus, que matam e se alimentam do seu parceiro sexual, ou pode acontecer quando a espécie é colocada sob estresse. Como exemplo disso, temos o aumento do canibalismo entre ursos polares, graças ao aquecimento global. Agora deixemos para nós mesmos o futuro. Aproveitem a aula. Estamos aqui agora com o professor Marcos Vinícius de Biologia do IFSP para realizar uma entrevista sobre esse tema. Professor, qual a importância das sociedades das colônias? Sociedades e colônias são modos, né, que a gente tem de estabelecer ou classificar as relações ecológicas. Então, são tipos de relações ecológicas. E aí a importância é que no ecossistema você tem diversos tipos de relações ecológicas. E as sociedades, elas, principalmente as das abelhas, nos ajudam muito, né, na produção de mel, geleia real, própolis. E para o ecossistema, essas sociedades, elas prestam também um trabalho de ser um elo, né, dessas cadeias alimentares e do ecossistema. O que é a sociedade colônia? Sociedade é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie, onde você tem divisão de tarefas e normalmente divididos em castas. Você tem, por exemplo, os cupins, né, os operários, você tem os soldados e os reprodutores, né? Aí você vai ter a rainha e o rei. No caso das abelhas também você tem o zangão, a abelha rainha, as abelhas operárias. Então, isso é um agrupamento de insetos. Normalmente você encontra sociedades, né? Sociedades de formigas, abelhas, cupins. E a colônia é um agrupamento também de organismos da mesma espécie, onde você tem divisão de tarefa, mas você não. E esses organismos eles são unidos fisicamente. Então, essa é a diferença básica entre sociedade e colônia. Na sociedade, os indivíduos eles são livres, eles não estão unidos fisicamente. Na colônia, eles estão unidos fisicamente. Você acha que o estresse pode influenciar a relação de canibalismo? Sim. Quando os animais estão estressados, eles modificam, né, a maneira como eles se relacionam no ambiente. Então, você tem desde suicídio coletivo, quando eles estão sob estresse, e isso é uma proteção, né, para a espécie, porque vai haver muita competição por recursos, né, então você tem essa diminuição. Em relação ao canibalismo, existe inclusive um estudo de um pesquisador, não vou lembrar agora certinho o nome, mas ele observou modificações na urina dos coelhos. E a urina do coelho ela tem que ser escura e ácida. E ele observou que a urina estava saindo clara, aliás, a urina tem que ser clara e ácida. A urina estava escura e alcalina. E aí ele foi pesquisar, falou, se eles são herbívoros, a urina deveria ter essas características. E aí quando ele foi estudar, verificou que os coelhos confinados, eles estavam se alimentando uns dos outros por causa do estresse. Então eles estavam acabando ingerindo sangue. E aí por isso houve a modificação da urina. Certo. Muito obrigada, professor. Agradecemos a sua participação. Obrigado a você.